Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, primeira sexta-feira do mês, dia onde olhamos também com devoção para o Sagrado Coração de Jesus. Ouviremos hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, dos versículos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, subiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos vendedores de pomba. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de leões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus lhe disse: Tende fé em Deus? Em verdade vos digo: se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso irá acontecer. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, na primeira leitura de hoje encontramos um tema que é muito importante para o povo de Deus: a observância da aliança. As pessoas memoráveis são aquelas que, com fidelidade, buscam viver de acordo com a vontade de Deus. Já as pessoas que não deixaram lembrança alguma são aquelas pessoas que viveram de forma infiel em relação a Deus e acabaram no esquecimento. Se esqueceram da aliança e, por sua vez, foram esquecidas pelas gerações futuras. Não se comprometeram com Deus e por isso não há o porquê serem lembradas. Jesus, durante toda a sua vida pública, essa é uma expressão dessa fidelidade à aliança com Deus. E deseja suscitar em nós o mesmo, ressaltar em nós e na nossa vida a importância de ser fiel ao Senhor. Por isso, a sua palavra e a sua presença é tão forte, tão fiel, tão consistente. Forte ao ponto de secar uma figueira ou transportar uma montanha. Fiel ao ponto de limpar o templo e expulsar os vendilhões. Consistente a ponto de aguentar as provações e as perseguições dos judeus. Se eu e tu queremos ser homens e mulheres como Jesus, é preciso viver cultivando os nossos valores e a nossa fé. Viver de oração, crendo que tudo aquilo que pedimos, se pedimos para o nosso real bem, será atendido por Deus. O Senhor acredita que não existe tempo ruim para dar frutos de santidade.
Não se pode esperar uma circunstância especial ou perfeita para dar bons frutos. Em todo tempo e em todo lugar, devemos nos comportar como homens e mulheres que vivem uma aliança com Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, buscando eu e tu viver e viver bem, investimos assim do nosso tempo, a oração e a participação dos sacramentos. Isso forjará em nós um coração que é unido a Deus e que busca em tudo a fidelidade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.